Vamos lá agora para a parte de boas práticas de escrita. Pessoal, é a reta final do nosso curso, tá? Eu sei que já está chegando aí ao fim. Vou passar só agora pontos-chave para arrematar tudo que a gente discutiu, para fechar com chave de ouro aqui, para vocês lembrarem conceitos importantes, para sempre que estiver escrevendo um trabalho científico, tenho que estar com isso aqui em mente, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto, use a linguagem denotativa. O que é linguagem denotativa? As palavras têm que ser usadas no sentido literal, tá? Não é nada figurativo, nada assim. Não, usa as palavras no sentido literal, para não ter confusão. Tanto é importante não ter confusão, que o nosso segundo ponto é garanta que seus textos sejam unívoco. O que é unívoco? Que ele permite somente uma interpretação, sem ambiguidade. Eu leio o texto, eu só consigo entender uma coisa. Eu não consigo entender três coisas, eu tenho que adivinhar qual que é que o autor está falando, tá? Terceiro ponto, utilize argumentos de autoridade. Pessoal, argumentos de autoridade é diferente de apelo à autoridade. Ó, toda informação que for importante para o seu trabalho, você usa como, se você vai usar como embasamento, utilize o argumento de autoridade para confirmar a veracidade por meio da citação de outros autores. Isso aqui é o seguinte, tem autores que são referências naquela área, que são pessoas que estudaram muito aquele assunto, que já tem conteúdo publicado. Perfeito. Isso é um argumento de autoridade. Eu estou olhando e falando, vou lá no meu texto científico e vou falar. O professor Rodrigo Orgeda, né? Não vou falar professor Rodrigo, vou falar lá, Orgeda apontou em seu estudo de 2000 e tanto que tal coisa, tal coisa, tal coisa. Esse é um argumento de autoridade, certo? Porque eu estou referenciando alguém que fez uma publicação que foi revisada por pares, já está entendida como uma parte da ciência, e estou falando, ó, com base nisso, eu estou me fundamentando dessa maneira. Diferente do apelo de autoridade. Apelo de autoridade é eu falar, eu fiz isso porque tal pessoa é rica e ela também faz isso e não sei, ela não é especialista no assunto, tá? Mas só porque ela é uma pessoa muito rica, muito bem sucedida na vida, eu vou fazer isso também, né? Vou ter a mesma opinião que ela. Não é assim que funciona, gente, tá? Quando você segue o argumento de alguém que é referência no assunto, que dedicou a vida a estudar aquele assunto, é razoável. Tudo bem? Claro que é sempre razoável também criticar essa opinião. Não é inevitável, tipo, não é que não se pode criticá-la também. Se pode, com certeza, tá? Mas o ponto é, não é simplesmente seguir cegamente pessoas que não são referências no assunto, que provavelmente pouco estudo tem sobre o assunto, cegamente. Entende? Então, a gente tem que ser razoável nessa análise. Terceiro ponto, escreva de forma impessoal, tá? Ou seja, na terceira pessoa do singular e na voz passiva. Então aqui eu trouxe uns exemplos. Ao invés de você falar minha pesquisa, você fala esta pesquisa. Ao invés de falar podemos concluir, é possível concluir. Ao invés de analisei a amostra foi analisada. E melhor do que falar como vimos no tópico anterior, você fala como visto no tópico anterior. Pode parecer encheção de saco, pode parecer só burocracia fazer isso, só que tem um ponto importante, em particular, nesse ponto aqui, pessoal, que é que o seu texto fique focado nas evidências. Ele é um texto científico, tem que focar na hipótese e nas evidências, não em observações pessoais. Quanto menos você tirar o eu, o autor, do texto, mais validade científica ele tem, tá? Porque consiste em efeitos, observações, consequências, análises, entende? Não é necessariamente, claro que alguns artigos vão ser diferentes, né, dependendo da sua natureza, mas a ideia é que a ciência seja imparcial, tudo bem? Não é visto com seus olhos, é visto com os olhos da ciência. Quinto ponto, evite expressões imprecisas. Então aqui, ó, o que seria uma expressão imprecisa? Recentemente, muito mais, longe, grande. O que isso significa? Nem todo leitor vai ter o mesmo parâmetro que você. Nem todo leitor vai olhar aquilo ali e falar, isso aqui é muito, isso aqui é pouco. Não, entende? Então é importante você dar número, você quantifica essa diferença. Tá? Dá alguma base sólida, dá uma escala, dá alguma coisa para que tenha um parâmetro de referência, uma comparação. Senão fica complicado para o leitor. Sexto ponto, coerência e coesão. Siga uma sequência lógica. O seu texto ele tem que ser coerente, tem que ter coesão entre todas as partes do trabalho. Não adianta fazer uma coxa de retalhos lá durante essa revisão bibliográfica, só pegando um monte de gente que fala qualquer coisa sobre o assunto, que não tem nexo nenhum no final das coisas com o que você está fazendo. Entende? São assuntos relevantes, são artigos ótimos, toca no assunto, mas não tem ligação com o seu trabalho. Entende? Eles não têm liga um elemento com o outro.
Aí fica difícil, tá? Isso não é legal. Sétimo ponto, o texto deve ser conciso. Isso aqui é legal, pessoal, porque ele tem que ser capaz de dizer muito com poucas palavras. Ou seja, não precisa ficar fazendo contorno, entende? Não precisa ficar enchendo de texto. Na prática, os periódicos, eles cobram um limite, geralmente, eles vão ter lá uma formatação que eles vão falar, ó, no máximo tantas mil palavras. Não evite exceder isso, entende? Então, a ideia é que você seja eficiente com o seu texto. Não precisa ficar inventando coisas, enchendo de floreios, rebuscando, tá? Até porque a gente tem que evitar redundância e temos também que evitar parágrafos longos. Pensa que ele tem que servir para alguém, cientista, ler, compreender as informações principais, aprender algo sobre, possivelmente citar essas informações e talvez até mesmo reproduzir o que você fez. É isso que o seu trabalho científico tem que ser capaz de fazer, tá? E por fim, aqui, ó, atente-se ao tempo verbal, tá? Então, quando você for relatar fatos científicos ou você for citar uma informação que já foi publicada, use o presente, tá? Então, isso vai ser principalmente na parte de introdução e revisão bibliográfica. Lá na introdução eu vou falar, nos dias de hoje a gente sabe que o aquecimento global, isso, as emissões estão desse jeito, se a gente não fizer nada dessa forma, vai levar a isso. Tudo bem, é tudo no presente, entende? Revisão bibliográfica. Quando eu pego o reagente A com o reagente B, faço uma reação de tal coisa, me leva a um produto C. Tudo isso está no presente, entende? Então, coisas ali, a fundamentação nossa, é tudo coisa atual, beleza? Qual que é a exceção? Quando você for atribuir uma afirmativa a alguém, eu vou falar lá, os autores do trabalho tal realizaram um estudo. Tá vendo? Realizaram, tá no passado, certo? Porque você está atribuindo uma afirmativa a alguém, né, lá pensando numa revisão bibliográfica, né? Fizeram um estudo acerca do efeito da temperatura em tal coisa, por exemplo. Tá? Então, esse termo no passado. E aí você vai usar o passado quando você for falar dos resultados que você obteve daquilo que você fez, efetivamente. Tá? Então, isso vai acontecer nos materiais e métodos, também chamado de metodologia por alguns, e nos seus próprios resultados, né, como já mencionei ali. O que vai ser? O que isso aqui vai significar? Porque você fez alguma coisa, entende? Foi feito o aquecimento ali de tal maneira. Fez-se uma pesquisa bibliográfica, analisou-se os resultados dessa maneira, beleza? Qual que é a única exceção? Quando você for apresentar uma análise estatística ali, uma informação com base nos dados, que aí eu vou falar, ó, os dados indicam que este efeito, tal. Beleza? Então, os dados estão indicando, está no presente, mesmo estando lá nos meus resultados. Tranquilo?